É preciso muita coragem para enfrentar seus inimigos, mas muito mais para enfrentar seus amigos. Antes de começar a história, eu gostaria de ressaltar que eu era um merdinha de garoto. Eu costumava roubar de lojas e da família, xingar e jogar coisas em pessoas aleatórias que andavam pela rua, fumava desde os 12 anos e não dava a mínima para ninguém além dos meus amigos. Eles eram minha família de verdade, ou assim eu pensava, e o grupo de nós 5 causaria problemas todo santo dia. Meus pais, embora nos meus últimos anos tenham me dito que deveriam ter sido mais eficazes em sua disciplina, realmente não eram os culpados. Eu era apenas uma criança confusa. Eu costumava pensar que fazer todas essas coisas me tornava legal. Eu realmente não consigo descrever o quão superior eu me sentia quando fazia adultos crescidos terem medo de mim, mas isso me fazia sentir poderoso, e poder era algo que eu desejava quando era mais jovem. Eu poderia continuar falando sobre meus erros, mas o fato é que eu estava completamente perdido. Eu fiz as pazes onde pude com quem pude, mas você não está aqui para autoflagelação, você está aqui para ouvir sobre o que aconteceu. Resumindo a história, quando eu tinha 16 anos, meus pais finalmente se cansaram e, apesar de todas as minhas birras, gritos e até mesmo alguma violência física contra meu pai, eles decidiram me colocar em uma escola para jovens problemáticos. Eu a chamo de escola, mas o que ela realmente era uma instituição militar que ensinava a disciplina das formas mais brutalmente eficazes, ao mesmo tempo em que oferecia algumas aulas de alfabetização e matemática ao longo do caminho. Sem entrar em muitos detalhes, direi que esta escola me mudou. Embora agressivo, violento, convencido e quase incapaz de me conectar com empatia quando fui despejado na porta deles pela primeira vez, os homens que comandavam este acampamento me destruíram. Fiquei lá por pouco mais de um ano. Sem telefonemas, sem visitas em casa, sem acesso ao mundo exterior. Por um ano inteiro, tive este acampamento e esses conselheiros, esses homens durões da vida real, me ensinaram quanto eu estava errado. No final do meu segundo verão, eu era uma criança mudada. Eu tinha lutado, gritado e levado uma surra mais vezes do que posso contar, mas, eventualmente, fui derrotado. Esses homens me ensinaram que pessoas de verdade simplesmente não agem do jeito que eu agia, e que o tipo de caminho que eu estava seguindo me levaria para a cadeia ou para a morte. Eles foram brutalmente honestos sobre isso, especialmente esse conselheiro J. No final da minha estadia, eu considerava J um segundo pai. Embora eu odiasse no começo por me fazer sentir inferior, ele realmente me fez um favor ao me ensinar o quão tóxico meu comportamento era, e até hoje eu ainda penso nele como uma espécie de herói. Ele foi a principal pessoa que me considerou pronto para voltar para casa. Mas a história por trás disso está ficando muito longa, então vamos à história real. Quando voltei para casa, eu tinha mudado de um pequeno idiota abusivo para um jovem um tanto civilizado, pronto para assumir meu último ano do ensino médio. Eu estava nervoso para voltar, já que eu tinha me adaptado ao estilo de vida escolar disciplinar, mas também estava animado. Eu sentia falta dos meus amigos e esperava que eles simplesmente me aceitassem de volta, apesar do fato de que eu não tinha falado com nenhum deles em mais de um ano. E para meu alívio, fui aceito de volta de braços abertos. Um dos meus amigos mais próximos tinha se mudado de estado desde que eu estava fora, mas os outros 3 ficaram em Eutasia ao me ver. Nas semanas seguintes, me acomodei, não passei muito tempo com eles fora da escola. Meus pais estavam meio que testando quanto eu tinha amadurecido desde que voltei, e estavam estabelecendo limites sobre quando eu poderia sair, quanto tempo eu poderia ficar fora e para onde eu poderia ir, etc. Eu estava determinado a provar a eles que eu não era o mesmo idiota que havia arruinado suas vidas todos aqueles anos, então eu segui as regras deles, e então só conversei com meus amigos durante a escola. Tudo isso é relevante por causa do que aconteceu depois. Eu tinha entrado para o time de futebol da escola do qual todos os meus 3 amigos faziam parte, e uma noite, depois do treino, todos os meus companheiros de time estavam no ginásio, suados e sujos, mas satisfeitos conosco mesmos. Eu estava rindo e conversando tanto com meus 3 melhores amigos que nem percebi que éramos os últimos a permanecer no ginásio. Mas foi aí que a conversa começou a ficar ruim. Um dos meus amigos, vou chamá-lo de F1, amigo 1, para simplificar, começou a me contar sobre uma festa da faculdade que todos eles estavam planejando ir, e como eles estavam invadindo festas da faculdade por alguns meses, já que era fácil acesso a garotas e bebidas. Eu estava hesitante sobre isso porque não achava que minha mãe e meu pai concordariam em me deixar ir, mas então F1 começou a falar sobre uma garota que ele estava planejando convidar. Uma garota que estudava na mesma escola que nós, mas não uma com quem eu achava que F1 tinha algum relacionamento real. Eu a conhecia, mas não a conhecia bem. Ele começou a contar aos meus outros amigos e a mim que ele estava tentando convencê-la a sair há um tempo e ela continuou dando desculpas, então ele planejou levá-la para a festa e finalmente resolver as coisas. Quando eu perguntei a ele, de forma brincalhona, o que te dá tanta certeza de que ela não vai te rejeitar de novo? Ele me olhou fixamente nos olhos e disse, com toda a naturalidade, a frase mais assustadora que já ouvi em toda a minha vida. Vou só colocar alguma coisa na bebida dela. Vai deixá-la mais relaxada, sem problemas. No começo eu só ri meio sem graça, pensando que era uma piada doida, mas eles não estavam rindo comigo.
Quando perguntei se ele estava falando sério, ele me disse que estava cansado dos jogos de merda dela e sabia que ela estava só enrolando, e que as pílulas só iriam tornar as coisas mais fáceis. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Desculpei-me da conversa bem rápido e praticamente corri para casa, provavelmente passando por vários sinais de parada, mas realmente não me lembro. Passei a noite inteira me convencendo de que meus amigos estavam apenas brincando. Mas alguns dias se passaram e a conversa no vestiário foi quase esquecida, embora eles não tivessem parado de falar sobre a festa, e continuassem insistindo para que eu simplesmente saísse furtivamente e me juntasse a eles. Fui chamado de covarde repetidamente por dizer a eles que não iria por causa dos meus pais, mas, novamente, eu simplesmente ignorei. Então a situação finalmente fugiu do controle. Durante mais uma sessão de treinamento depois da escola, todos nós acabamos sendo os últimos nos armários. E F1 faz algo que eu nunca esperaria em 1000 anos. Todos os três estavam falando sobre a festa o tempo todo, então F1 começa a vasculhar sua bolsa de ginástica. Ele nos diz para todos olhar para isso e joga para F2 um pequeno saco de pequenas pílulas rosas. Imediatamente, sinto o sangue sumir do meu rosto e, como se uma bomba estivesse explodindo na minha cabeça, uma voz na minha mente grita, puta merda, isso está realmente acontecendo, isso é sério, puta merda. É realmente difícil descrever o que eu estava sentindo quando F1 começou a entrar em detalhes sobre como ele planejava convidar a garota para a festa, colocar algo em sua bebida e fazer uso de um dos quartos dos garotos da fraternidade por algumas horas. Eu estava profundamente perturbado. Era como se pudesse literalmente sentir meu estômago se revirando ao ouvir os três falando sobre o quão incrível a festa seria, enquanto descreviam algo horrível que pretendiam fazer. Não consegui suportar e saí correndo novamente. Naquela noite, acabei passando mal, incapaz de parar de pensar no que tinha acabado de presenciar. Era inacreditável. Esses três garotos eram meus amigos havia 15 anos. Eu os considerava como minha própria família, acreditava que os conhecia melhor do que a mim mesmo, mas um ano afastado e tudo isso? Naquela noite, chorei de verdade. Não tenho vergonha de admitir. O que me envergonha é o tempo que levei para realmente me recompor e enfrentar a situação. Eu sabia que deveria contar a alguém, mas de algum jeito estranho, minha lealdade estava distorcida. Não me julgue por isso, agora sei o que deveria ter feito. Mas, aos 17 anos, eles eram meus melhores amigos. Eu não queria que se metessem em problemas, mas sabia que não podia deixar aquilo acontecer. Então, em vez de relatar tudo a um adulto, como uma pessoa sensata faria, decidi que lidaria com isso sozinho. Confrontei o F1, dizendo que o que ele planejava era uma ideia terrível e perigosa, que destruiria tanto a vida dele quanto a da garota que ele pretendia machucar. Ele nem piscou. Veio direto para mim e disse que a escola para onde fui mandado tinha me transformado em um covarde. Que ele odiava o quanto eu havia mudado e que estava tentando me reverter com a ajuda de F2 e F3. Até revelou que estavam falando de mim pelas costas e planejavam me dar uma chance com a garota depois que F1 terminasse com ela, apenas para me mostrar o que eu estava perdendo. E então disse algo que nunca esquecerei. Estou fazendo um favor para ela. Depois dessa festa, ela não vai ser mais uma virgem. Eu perdi o controle e o soquei. Brigamos e ambos fomos suspensos por causa disso. Eu estava em choque. Meu melhor amigo havia dito isso. Ele tinha planejado machucar uma garota inocente, e eu era o errado por não querer participar? Eu estava enojado e furioso. E farto dele. Meus pais ficaram desapontados pela suspensão logo depois do meu retorno para casa, mas permaneci em silêncio enquanto minha mãe chorava e meu pai gritava. Agora sei que deveria ter contado a eles, mas, depois do que F1 disse, eu tinha a ideia insana de que poderia resolver tudo sozinho. E assim comecei meu plano. Primeiro, comecei a gravar sempre que estava sozinho com eles. Eu queria provas do que eles estavam planejando. Em poucos dias, já tinha mais do que o suficiente. Mas não parei por aí. Aproximei-me da garota envolvida, contei o que eles planejavam e implorei para que ela não fosse à festa. Pedi que ela confirmasse a presença para F1, mas que ficasse em casa para sua própria segurança. Mais tarde, F1 estava se vangloriando de como ela tinha aceitado. Gravei tudo. Na noite da festa, saí escondido, ainda de castigo. Passei a noite monitorando os três para garantir que ninguém mais fosse vitimado. Quando a oportunidade surgiu, encontrei a bolsa de comprimidos de F1. Fiz algo de que não me orgulho, coloquei um em cada bebida deles. Não demorou para que desmaiassem. Aproveitei para escrever criminoso em suas testas com um marcador permanente e tirei fotos, publicando na página da escola. As consequências vieram rápido. Minhas gravações foram essenciais para que os três enfrentassem acusações. Embora apenas F1 tenha recebido pena de prisão, os outros dois também enfrentaram a rejeição da comunidade. Eu paguei meu próprio preço por ter agido sozinho. Mas, olhando para trás, sei que fiz o que podia para evitar uma tragédia maior.
Quando me mudei para a faculdade, deixei tudo isso para trás, mas jamais esqueci a lição que aprendi. A atualização. Estou no último ano da faculdade agora e ainda penso naqueles 3 de vez em quando. Penso em como, se meus pais não tivessem me enviado para aquela escola especial, eu poderia ter acabado exatamente como eles. Curiosamente, às vezes sinto falta deles, mas sei que é da memória dos garotos que sinto falta, não dos homens em que eles se tornaram. Agradeci meus pais continuamente por me enviarem para aquele lugar, e até recebi a aprovação de J quando me senti confiante o suficiente para contar a ele o que aconteceu. Não sei o que acontecerá com F1 quando ele sair da prisão, mas uma parte de mim espera que ele tenha aprendido a lição e siga em frente com sua vida, assim como eu fiz. J me ligou alguns dias atrás, só para saber como eu estava, e contei a ele toda essa história, o que meio que me inspirou a compartilhá-la na internet. Acho que a lição é: enfrente seus amigos quando souber que eles estão errados, mas talvez não da maneira impulsiva que eu fiz. Sempre envolva pessoas mais qualificadas para lidar com situações que você não sabe resolver. Mesmo que você seja um adolescente cabeça dura que acha que sabe tudo. A atualização. Uau! Eu não esperava receber tanto apoio com tudo isso. Obrigado pelas palavras gentis e desculpem por não ter respondido a tantas perguntas. A faculdade tem sido puxada, mas vou tentar responder o máximo que puder. Para todos que perguntaram se a garota da história e eu nos tornamos amigos, infelizmente, não. Conversamos bastante durante o processo judicial e depois, mas nunca realmente desenvolvemos uma amizade. Acho que ambos ficamos muito constrangidos com tudo, então seguimos caminhos separados e permanecemos civilizados na escola. Para todos perguntando sobre J, ele está bem. Um grande homem que passou por muita coisa na vida também. Ele perdeu o filho para as drogas, o que acho que o motivou a cuidar de garotos como eu, só para garantir que nenhum outro pai passe pelo que ele passou. Sua reação ao que aconteceu foi basicamente me chamar de idiota por toda a confusão que causei, mas ele ficou orgulhoso por eu não ter esquecido tudo o que aprendi no momento em que voltei para casa. Ele também me disse que gostaria que eu fosse falar na escola no próximo verão, só para contar a alguns dos novos alunos como as coisas podem dar errado se você se recusar a mudar seu estilo de vida. Se eu algum dia ficar rico, vou doar uma grande quantia para aquela escola. Para todos perguntando onde isso aconteceu, para preservar a privacidade de todos, incluindo a minha, vou manter isso em segredo. Tudo o que posso dizer é que era uma cidade pequena, com uma população pequena, o que provavelmente explica por que tudo isso não foi parar nas manchetes. Mas, sou paranoico, então isso terá que permanecer um mistério. Para todos sugerindo que eu procure meu amigo que se mudou antes de eu voltar para casa, estou meio em cima do muro sobre isso. Podem me chamar de covarde, mas acho que prefiro lembrar dele como meu amigo de infância, sem que as memórias sejam contaminadas como foram com os outros. Se eu procurasse, talvez não gostasse do que encontrasse, e mesmo que seja possível que ele também tenha mudado ao ser removido de um ambiente tão tóxico, eu simplesmente não sei. Acho que prefiro viver com a ambiguidade. Para aqueles que se perguntam o que eu teria feito na situação se nunca tivesse ido para aquela escola, por razões óbvias, não posso responder. Gostaria de pensar que teria enfrentado eles da mesma forma, mas minha mente estava muito confusa na época, então prefiro não pensar nisso. Para todos que perguntam o que estou fazendo agora, estou estudando engenharia aeroespacial. Eu amo aviões, e durante o curso, tive a oportunidade de explorar tanto a parte interna de aviões quanto algumas aeronaves que já estiveram no espaço. Não quero soar como um nerd, mas ver todos aqueles componentes se encaixarem, realmente entender como tudo funciona, como se chama e como identificar cada peça, é incrivelmente épico. Só espero passar no curso com uma boa nota para construir uma carreira nisso. Se houver outras perguntas que eu perdi, sintam-se à vontade para perguntar. Não tenho muito tempo livre, então as respostas podem demorar, mas, por favor, perguntem. Mais uma vez, obrigado a todos pelas palavras gentis e pela surpreendente ausência de pessoas me chamando de idiota. Eu aprecio muito.